7, versículo 24 até o versículo 27. Na semana passada, na pregação da manhã, o Rogério fez um comentário, sobre esse texto. Um dos pontos da mensagem que foi ministrada sobre nós abordou essa passagem, e nessa manhã a gente vai dar continuidade no propósito, trabalhando ela também, que essa palavra possa falar com você nessa manhã de uma maneira especial. Mateus capítulo 7, nós vamos ler os versículos 24 até o 27, na palavra do Senhor, que diz assim aos nossos corações: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa palavra nessa manhã. Fala conosco, Senhor, nesse momento. Meu Deus, lança por terra todo impedimento para a Tua palavra nessa manhã. Senhor, que o Senhor venha usar a minha vida, Senhor, para falar com o Teu povo. Senhor, me abençoe, me ajude, Senhor, nesse momento. Eu te peço, Deus, que o Senhor prepare o meu coração, o coração da Tua igreja, Senhor. O meu para ministrar e o da Tua igreja para receber. É a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Amados, nós vamos hoje então à terceira semana do nosso propósito. E essa semana, conforme adiantei para vocês, é a semana do posicionamento. A gente vai falar um pouco sobre essas questões que fazem toda a diferença para vivermos uma vida de profundidade com Deus. Quando nós falamos sobre posicionamento, estamos falando sobre estarmos numa condição de vida, estarmos numa condição de saúde, estarmos numa condição que possa nos garantir crescimento, que possa nos garantir aquilo que precisamos. Semana do posicionamento. E o tema da mensagem para nós nesse texto é posicionamento seguro. Vou pedir só para montar esses microfones aqui de trás, está dando um pouquinho de microfonia. Obrigado. Posicionamento seguro. Diante desse texto que nós acabamos de ler aqui, nós vemos o exemplo das duas casas que nós já conhecemos muito bem. A casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. O que define um posicionamento seguro na vida de uma pessoa? É uma pergunta que nós devemos refletir à luz dessa palavra. O que é que define um alicerce seguro para a minha vida e para a sua vida? Para vivermos uma vida profunda com Deus, precisamos estar bem posicionados em Deus. Precisamos estar bem posicionados em nossa vida com Deus. E esse posicionamento seguro, à luz dessa palavra, vai exigir de nós atenção a algumas questões importantes. E a primeira delas que eu quero destacar para você nessa palavra, o primeiro ponto, inclusive, é o seguinte: o que definirá o seu alicerce não é o que você ouve. Primeiro ponto da mensagem: o que definirá o seu alicerce não é o que você ouve. Quando nós lemos essa palavra e essa frase que nos vem nesse primeiro ponto, ela pode soar estranha num primeiro momento. Mas nós, para entendermos bem esse primeiro ponto, a gente tem que partir do seguinte entendimento: ouvir é parte importante do processo. Ouvir é uma parte importante e fundamental no processo de profundidade com Deus,
no processo de estar num lugar seguro, sobre um alicerce seguro. Ouvir é importante, mas não é a única parte desse processo. Ouvir é fundamental. Nada na nossa vida vai acontecer, não vai existir saúde espiritual, não teremos crescimento se não formos bons ouvintes da palavra do Senhor. É necessário sermos um bom ouvinte para começarmos bem. É necessário sermos bons ouvintes para darmos início a esse processo de crescimento e de aprofundamento. Mas erramos e caímos no meio do caminho quando pensamos que ouvir é o todo, ouvir é o bastante. E o texto aqui que nós acabamos de ler nos mostra exatamente o contrário. Ouvir é uma parte, mas quando nós transformamos a parte no todo, o nosso fracasso é inevitável. Lá em Tiago capítulo 1 versículo 22 vai nos ensinar que nós nos enganamos a nós mesmos quando nos limitamos a apenas ouvir a palavra. Tiago capítulo 1 versículo 22 vai nos dizer que aquele que ouve a palavra e não a pratica é uma pessoa que se engana, é uma pessoa que vive a sua vida num auto-engano. É como uma pessoa que olha para o espelho e ela logo em seguida se esquece do que ela acabou de ver. Ouvir e não praticar é um ato de auto-engano, diz a palavra do Senhor. E infelizmente multidões vivem nessa ilusão. Jesus já abordava esse problema lá atrás, e ele continua sendo um problema em nossos dias, assim como foi ao longo de toda a história. Nos habituamos, especialmente no Brasil, a ouvir pessoas dizerem, pesquisa aí do IBGE batendo na porta, ou alguém perguntando aí, qual é a sua religião? Criamos até uma religião nova, o católico não praticante, era talvez a maior religião do Brasil durante muito tempo, não foi nem o católico, foi o católico não praticante, a gente criou essa pérola aqui, e isso é resultado de uma cultura de ser apenas um ouvinte, quando ouvimos, ainda tem esse porém, pior ainda é quando não existe nem a parte. Ouvir é parte do processo, mas se torna pior ainda a coisa quando nem ouvir a gente ouve, e infelizmente, às vezes a gente se adapta a isso, e aí a gente se transforma naquilo que eu chamo de apreciador de pregações, apreciador de estudos, apreciador de discursos, mas apenas apreciadores. Quando nos limitamos a apenas ouvir, a gente ouve, a gente admira, a gente faz críticas, mas ficamos apenas nesse nível. E eu quero ler com você aqui o versículo 24 e o versículo 26 do texto que acabamos de ver, que vai dizer assim: todo aquele, versículo 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, construiu a sua casa sobre a rocha. Aí depois, versículo 26, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, construiu a sua casa sobre a areia. O texto nos mostra aqui uma semelhança. Os dois casos, o de sucesso e o de fracasso, ouviram uma mesma mensagem. Gente, isso aqui é uma coisa que a gente tem que se atentar. Eles ouviram a mesma coisa. Às vezes a gente pensa que ouvir já é o bastante. Não, eu ouço boas pregações, eu assisto bons debates, eu ouço bons podcasts, eu leio bons livros, ou seja, eu recebo boas informações, tá legal. Mas Jesus aqui traz uma informação aqui importante para a gente. Os dois casos ouviram as mesmas palavras, e essas mesmas palavras não foram palavras qualquer, Clara, não foram palavras qualquer, irmão Ronaldo, foram palavras de Jesus,
Imagina você, as pessoas ali sentadas, Viviane, ouvindo Jesus pregar. Meu Deus, que experiência! Que experiência! Como a gente queria estar no lugar daquelas pessoas, Patrícia, poder sentar aos pés de Jesus e ouvir Jesus falar, sair da boca do homem direto ali, meu Deus, que experiência tremenda. E Marta dando mole, né, correndo pela casa lá, correndo, a oportunidade diante dela ali, fala, Marta, ouve, porque ó, daqui a pouco só vai ter apóstolo para ouvir, tá bom também, mas o melhor está aqui agora. Ouvir apenas não é o bastante. Os dois casos, repito, de fracasso e de sucesso, de profundidade e de superficialidade, ouviram uma mesma palavra. E é como a gente fala aqui, é possível que no mesmo templo, no mesmo banco, no mesmo espaço físico, duas pessoas ouçam a mesma pregação, uma saia profundamente tocada por Deus e a outra saia da mesma maneira que entrou. É totalmente possível. Porque ouvir não é o bastante. Por mais que você ouça palavras maravilhosas, que você leia livros maravilhosos, que você assista vídeos maravilhosos, isso por si só não te levará a um sucesso na caminhada com Deus, a uma caminhada bem sucedida com Deus. E amados, a gente é uma geração privilegiada. Nós temos acesso a pregadores maravilhosos na internet. Nós temos acesso a livros maravilhosos nas livrarias, na internet. A gente tem acesso a muita coisa boa, até corte, né? Tem cortes que são bem feitos também. Às vezes você está na rede social, aparece um cortezinho lá de 30 segundos de alguém falando uma coisa que você, se desligar o celular naquele momento ali e refletir um pouco, já te leva a pensar coisas que você nunca tinha se ligado na sua vida. Mas a gente tem muita ferramenta. A gente tem muita ferramenta. A gente pode ouvir muita coisa boa, mas ouvir apenas não vai ser garantia na sua vida de definir bons alicerces. Você pode se sentar para ouvir as melhores pregações, as melhores exposições, mas isso não te garante nada. É preciso também observarmos que essa prática, ela tem entrado na nossa cultura de uma maneira muito forte. Falamos aqui sobre cultura hoje, né? Na aula da escola dominical. Olha como que a cultura, se a gente não vigiar, pode nos moldar para coisas ruins também. A cultura do momento, rede social, vamos pegar aí quem usa aí celular, rede social. Durante um período foi moda assistir a vídeos de 10, 15 minutos. Durante um outro tempo, outro período, foi uma moda ouvir podcasts de 2 horas, 3 horas, aquelas coisas enormes, filmes grandes, né? Peças de teatros grandes, um monte de coisa que demandava de você atenção, só que a cultura ela tem se transformado. E ao invés agora de assistir a um vídeo de meia hora, 10 minutos, a gente agora está sendo bombardeado com vídeos de 30 segundos, 15 segundos, e a gente ouve alguns especialistas falando, né, da área médica, sobre o quanto que isso tem destruído a nossa capacidade de concentração. As pessoas não conseguem mais se concentrar, muitas pessoas, né, não conseguem mais se concentrar para assistir um vídeo de 10 minutos. Não consegue sentar numa sala de aula e prestar atenção no que está sendo ensinado ali por uma meia hora. A capacidade de atenção está sendo minada na nossa cultura. E a nossa cultura, além disso, ela tem gerado também um outro hábito de acessar muitas coisas e ser superficial em todas elas. A gente tem acesso a um monte de coisa bacana, como eu falei. Você abre a tua rede social, aí você vai passando os videozinhos lá, né? Vai passando. Tem até que fazer alongamento no dedão, né? Que vai passando ali, vai passando. Cuidado com a tendinite aí, né? Movimento repetido, né? Vai passando. Aí, uma hora, vai aparecer alguém, Samir, dando um conselho sobre empreendedorismo. Aí a Samir vai ver aquele vídeo e falar, meu Deus, que vídeo bom. E aí ela vai assistir de novo. Só que aí depois vai passar, e aí vai vir alguém dançando. Aí vai passar, depois vai vir alguém cortando uma fruta. Aí vai passar depois um desenho e um monte de coisa, vai bombardeando. E aquele vídeo que ela viu lá no início, que deu um insight legal para ela, já foi, porque ela passou. E ela vai passando. Aí daqui a pouco vai ver um exemplo lá de outra coisa legal, e depois vai passar de novo.
E isso nos mostra uma coisa: além da nossa cultura humana já ter a tendência, Rafael, de ouvir e não praticar, agora a gente está sendo ensinado a fazer uma outra coisa: ouvir e descartar rapidinho. Ouvir e descartar. Nossa, que legal, vamos para mais uma, nunca mais volta. De repente aquele conselho era interessante para alguma coisa, ou um corte de pregação que tocou uma coisa no teu coração ali, mas você já está passando. E isso é terrível para a nossa vida, porque sem a gente perceber, a gente vai gerando um hábito do seguinte, de ouvir coisa maravilhosa, ficar admirado no momento, mas já passa, eu quero coisa nova. A gente não reflete. Quer ver uma coisa, um exercício assim, simples que a gente poderia fazer na nossa vida e que às vezes a gente nem se liga? Ouvi uma pregação domingo no texto de Mateus 7, do 24 ao 27. Culmina essa palavra durante a semana. Aquilo que você ouviu, aquilo que você anotou, leia o texto bíblico de novo na sua casa. Não se limite apenas a essa meia hora, a esses 40 minutos. Vai para sua casa, continue refletindo naquela palavra. Nós precisamos praticar o que o texto bíblico vai chamar, Rogério, de meditação. Meditar na palavra é continuar refletindo sobre ela. Meditar não é só memorizar, meditar não é só pensar rapidinho, meditar é dedicar mais tempo para aquela palavra que eu recebi. Eu ouvi domingo que ouvir só não é o bastante, porque o texto fala que tanto a casa que caiu como a casa que permaneceu ouviram a mesma coisa. Eu vou refletir sobre isso na minha semana. Como que eu tenho me dedicado com aquilo que eu ouço, como que aquilo que eu ouço tem trabalhado na minha vida, tem gerado transformação, como que eu tenho permitido que o Espírito Santo haja sobre aquilo que eu tenho ouvido. Medita nessa palavra, dedique tempo a ela. A palavra não é só para você ouvir e ir embora, é para você continuar deixando Deus falar com você. Vai gerar um impacto no teu coração agora, mas se você permitir, o Espírito Santo vai trabalhar ainda mais nela no decorrer da semana. Essa palavra vai voltar à sua mente em um momento do seu dia. Nós precisamos meditar na palavra. Pastor, me ensina como que eu faço isso. Eu te ensino aqui em 4 passos aqui, 4 passos para meditar na palavra do Senhor. Olha aí, já tem o título do best-seller já, hein? Mas vamos lá. Primeira coisa, ouça atentamente. Para meditar, pastor, como que eu vou meditar na palavra? Primeira coisa, seja um bom ouvinte. E aí cada um de nós aqui tem um desafio para ser bom ouvinte, não é verdade? Eu vou falar para vocês, meu desafio para ser um bom ouvinte de qualquer coisa é deixar esse camarada aqui longe de mim quando eu estou ouvindo uma coisa importante. Primeira coisa, quando eu estou lá com a Natane conversando alguma coisa importante, ou ouvindo alguma coisa importante, já coloco o celular de canto já. Se eu pegar, ela puxa a minha orelha e fala, coloca o celular no canto, e eu puxo dela também, porque nós dois, né, a gente vai se ajudando. Mas, primeira coisa, a gente tem que ser um ouvinte atento. O que te atrapalha ser um bom ouvinte? Pastor, o meu caso não é o celular não, o meu caso é, eu estou sentado ouvindo a pregação, e aí do nada eu começo a pensar no trabalho que eu tenho que fazer amanhã, no almoço que eu tenho que fazer depois daqui, a minha mente vai longe. Então vigia a tua mente, peça ao Senhor, Senhor, leva o meu pensamento cativo ao Senhor. Pastor, o meu problema para distração é que eu gosto de conversar, eu gosto de dar uma mexida com quem está perto de mim, a minha distração é ficar observando alguma coisa dentro da igreja e viajando naquilo. Então, foca o teu olhar, foca o teu olhar. A gente tem que perceber o que me atrapalha de ser um bom ouvinte, porque para meditar primeiro eu tenho que ouvir bem. Segunda coisa para meditar, separe uns minutos de silêncio. Oh meu Deus, aí para algumas pessoas agora fala, pastor, agora está ficando pesado o negócio, assim, ficar em silêncio. A gente vive numa cultura tão barulhenta, né? Natane fica doida comigo, porque tudo que eu vou fazer lá em casa eu tenho que pôr uma música, um podcast, alguma coisa. Oh meu Deus do céu, você não sabe ficar em silêncio. Fala, amor, é difícil, né? A gente tenta. Mas fique em silêncio por alguns minutos e reflita sobre o que você ouviu de importante. Para um pouco, vai 10 minutinhos que seja, 10 minutinhos de silêncio não mata ninguém. Vai refletir, fecha os olhos, ou fique olhando para o nada e pensando naquela palavra, falando, como que essa palavra se aplica na minha vida? Um pouquinho de silêncio, foge das distrações. Terceira coisa para você meditar, que você pode fazer,
anote o que você está entendendo que Deus está falando com você, ou pondere sobre a sua vida, olhando e falando, olha como que isso que eu aprendi, que está me marcando aqui agora, como que isso se aplica na minha faculdade, na minha vida de trabalho, na minha criação de filhos, no meu casamento, no meu relacionamento com os meus pais. Traga essa palavra para a sua vida, traga essa palavra para a sua vida. E uma última coisa que não pode faltar, ore ao Senhor. Ore ao Senhor e peça que Ele faça você guardar e praticar o que você ouviu. Se você fizer isso, você meditou na palavra. Se você fizer isso, você aplicou essa prática tão importante na sua vida. Ouça com atenção, reflita em alguns minutos ali em silêncio sobre aquilo, anote, pondere sobre a sua vida e ore. A oração é fundamental. Então a gente já percebe aqui no primeiro ponto que só ouvir não adianta para ter um alicerce, um posicionamento seguro diante de Deus. Só que tem uma segunda coisa ainda que eu quero destacar nessa palavra, o segundo ponto, que é o seguinte, segundo ponto da mensagem: o que definirá o seu alicerce, não é o que você admira. O que definirá o seu alicerce não é o que você admira. Uma vez eu preguei aqui um sermão aqui na igreja durante a pandemia, e o tema do sermão foi discípulos e entusiastas. Não sei se alguém aqui lembra dessa mensagem, que eu preguei lá em João capítulo 6, quando a multidão abandona Jesus. Nós vemos ali naquele texto leda, João capítulo 6, que uma multidão vai atrás de Jesus, pensando, cara, em que Jesus ia multiplicar pão de novo. Galera queria comer, lanche de graça, ninguém é bobo, né? Vai atrás de Jesus lá. E aí quando eles chegam até Jesus, ao invés de dar pão, ele começa a pregar, irmã Elza, dizendo, eu sou o pão da vida. E ele começa a pregar. A multidão começa a ficar confusa, falou, não era isso que a gente veio buscar, né? E aí Jesus começa a confrontar aquela multidão, e aí o texto termina dizendo que a multidão começa a ir embora. E aí Jesus vira para os discípulos e toma uma atitude que a gente olha para o texto e fala, nossa, Jesus aqui foi realmente, foi muito séria a situação que aconteceu. Jesus virou para ele e falou, vocês não vão embora também não? Talvez não, se fosse outra pessoa ali, né? Pelo amor de Deus, não me abandona. Mas Jesus vira para a galera ali, Ana, e fala, vocês também querem ir embora não? Vocês também querem ir embora não? Porque naquele momento Jesus estava fazendo ali, Gabriel, uma separação. Jesus estava separando discípulos dos admiradores. Admirador não é discípulo. Discípulo admira, ama, gosta, mas o admirador não é discípulo. O admirador, ele tem umas características que comprometem o seu alicerce em Deus. E aí eu vou ponderar algumas questões. Qual é a diferença entre meditar e admirar, por exemplo? Meditar é uma atitude zelinha de pegar o que eu ouvi e trazer para dentro de mim. Isso é meditar. Meditar, Douglas, é pegar a palavra e trazer para dentro da minha vida. O discípulo medita. Agora o admirador não, admirar, primeira coisa, para eu admirar alguma coisa, eu tenho que manter uma certa distância daquilo, não é verdade? Para eu admirar esse extintor de incêndio aqui, se eu sou um admirador de extintor, um amante de extintor de incêndio, para eu admirar esse extintor, eu tenho que ficar numa certa distância dele, para eu poder observar e falar, nossa, esse extintor, ele é alto, né? Olha, o extintor, ele parece que tem uma pressão assim, assado, não sei o quê, olha a cor vermelha desse extintor, Isaac, que extintor maravilhoso, né? Para eu admirar o extintor, eu tenho que manter uma certa distância. O admirador mantém uma certa distância daquilo que ele admira. Eu admiro, mas tem que permanecer ali, eu aqui, para eu poder continuar admirando. Trazendo aqui para a nossa reflexão, o admirador, ele mantém uma distância segura, para que ele possa sempre se alegrar com aquilo, num ponto que não vai se tornar desagradável para ele, mantendo uma distância segura.
Olha, eu admiro muito Jesus, é o que a gente mais ouve, né? Eu admiro muito Jesus. Jesus foi um homem que pregou o amor, Jesus foi um homem que ensinou as pessoas a perdoar. Olha, Jesus compartilhou o pão, Jesus fez isso. De fato, Jesus fez tudo isso. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque o admirador ele vai manter essa distância aqui e vai manter só nisso, né? Não, Jesus, só que o mesmo Jesus também foi o Jesus do João 6 que confrontou a galera e falou: quem quiser meter o pé pode ir embora. Já tocou o sino do recreio, quem quiser pode ir embora, porque se não gostou a mensagem é essa. Esse é Jesus também. O admirador, quando se depara com a parte incômoda, ele dá uma afastada. O admirador, quando vem o confronto, ele dá uma afastada. E quando a gente observa a nossa relação com Deus, a gente tem que ponderar: eu estou caminhando com Deus porque eu admiro ou porque eu estou comprometido de verdade? Porque se for só por admiração, irmã Shirley, vai chegar uma hora que vai acabar, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor vai ter momentos que ela vai ser indigesta. Vai ser indigesta, não é verdade? É indigesta. Às vezes a gente vai ver na palavra lá: ama o teu inimigo, pede perdão, faz o que você não quer fazer, e aí a decisão aparece. O admirador, ele, não, essa parte aí eu deixo aí para, essa parte eu vou deixar para Leda, essa parte eu vou deixar para Clara, essa parte eu deixo para o Rafael, para o pastor, essa parte eu deixo aí, eu estou aqui no outro nível aqui do negócio. O admirador, ele tem duração curta. Como a gente falou aqui de João 6, vai chegar um momento em que o galho cai da árvore, é arrancado. O próprio Jesus vai usar essa expressão numa de suas parábolas. Um perigo para a nossa caminhada é basear a nossa fidelidade a Deus em nossos agrados. Nós não podemos basear a nossa caminhada com Deus nos nossos gostos. Por que eu ainda estou na igreja? Por que eu ainda sou evangélico? Por que eu ainda sou um discípulo de Jesus? Porque eu estou gostando. É porque eu estou gostando. Cuidado, porque uma hora quando o gosto diminuir, você pode se afastar. Cuidado, porque uma hora quando essa admiração, o romance passar, você pode se afastar. A admiração não vai te levar a viver um alicerce seguro. Admirar Jesus à distância não vai te colocar num lugar seguro na sua vida. Deus não vai fazer ou ensinar somente o que a gente gosta. O Senhor não vai se prender ao que a gente acha mais bacana. Não podemos basear a nossa vida apenas naquilo que gostamos. Então, primeira coisa, apenas ouvir não vai nos garantir um posicionamento seguro. Segunda coisa, só admirar também não. Então, o que a gente precisa? E aí o texto bíblico vai nos ensinar, e o terceiro e último ponto dessa mensagem, para finalizar: o que definirá o seu alicerce é o que você pratica. O que definirá o seu alicerce é o que você pratica. E aí tem uma frase de um mestre judeu chamado Harold Kushner. Ele diz o seguinte: a fé que você realmente carrega só é real quando você transforma em ações. Você só crê de fato naquilo que você pratica. E aí é o que nós falamos aqui na escola dominical: a salvação não é pelas obras. Eu não me salvo pelas obras, mas a fé que eu vivo, ela gera obras que glorificam ao Senhor. Porque a verdadeira fé se manifesta em ações. Pastor, eu creio no poder da oração, eu acredito que a oração é importante. Você ora? Pastor, eu creio que a palavra de Deus é fonte de vida para a minha vida. Maravilha, você lê a palavra? Pastor, eu creio que o jejum é algo maravilhoso, a gente tem que se consagrar mesmo, dedicar um tempo para Deus. Você jejua? Pastor, eu acredito que a gente não pode murmurar, que é pecado, a gente tem que ter uns lábios que glorifiquem a Deus, parari, parará. Você vive assim? Não estou falando de não errar, mas a questão é: eu creio de fato naquilo que eu vivo. Não é só com os lábios. O próprio Jesus vai exortar, em certo momento, os judeus ali, dizendo: vocês me glorificam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Ou seja, é plenamente possível eu dizer, eu creio, eu concordo, eu considero bom, é isso e aquilo outro, mas isso não ser a minha fé. Uma coisa que é um problema, e aí é o que eu estava falando no primeiro ponto, né? O ouvinte, ele é alguém que considera a fé aquilo que ele apenas concorda mentalmente, mas a fé se expressa em ações. Quer se deparar com a verdadeira fé que você carrega? Olha as ações que você tem vivido na sua vida. Olha o tipo de ações que tem sido gerado no seu dia a dia. Quer ver o tipo de fé que você vive realmente? Observe como você é dentro de casa. Observe como você é no seu trabalho. Observe como você é nas ruas. Ali vai revelar o seu real estado em termos espirituais diante do Senhor. Nós não devemos aceitar uma vida com práticas que vão completamente contra o que nós temos aprendido na palavra do Senhor. O que definirá o seu alicerce de fato é o que você pratica, porque o versículo 24 vai dizer para nós aqui em Mateus capítulo 7, quero ler agora o versículo todo com você, e vai dizer: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, ponto, e as pratica, ponto, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ouvir e praticar, ouvir e colocar em prática já na minha vida, não é esperar, não é deixar para depois. Ouvir é importante, celebrar e aprender a amar o que nós ouvimos também é importante. Eu preciso aprender a amar a palavra de Deus. Quando eu falei sobre admirador, não estou falando que você não tem que admirar a Deus e a sua palavra, não é isso. Mas eu tenho que ouvir, eu tenho que pedir a Deus que me ajude a amar a palavra dele, mas eu não posso parar nesse estágio aqui. Eu preciso ir além e trazer o que eu ouvi, o que eu amei, o que eu admirei, o que me confrontou, trazer para a minha prática na minha vida. Isso vai te levar a viver uma vida de profundidade. É se habituar, William, é se habituar, Viviane, a fazermos o que a nossa carne não quer. É aí que a gente tem que observar mais: Senhor, o que a tua palavra tem me confrontado, Tiago, a fazer que a minha carne não quer fazer. É nisso daí que a gente tem que se dedicar, é nisso que a gente tem que se atentar. O que a palavra já tem me confrontado, eu quero te convidar nessa manhã a fazer essa reflexão, a meditar nisso que você vai ouvir aqui agora. O que é que a palavra já tem te confrontado há tempos e que você ainda não fez? A gente tem que observar isso. O que é que a palavra tem me confrontado há um bom tempo e eu ainda não coloquei em prática na minha vida? Pastor, a palavra tem falado muito comigo com relação aos meus sentimentos. A palavra tem falado muito comigo a respeito de uma atitude que eu tenho que tomar com relação a um familiar. A palavra tem falado muito comigo com relação à maneira como eu lido com as minhas finanças. A palavra tem falado muito comigo com relação ao meu trabalho, com relação ao meu coração. Olhe nesse momento, porque nós precisamos fazer essa reflexão. O que é que eu tenho sido confrontado, mas eu ainda não coloquei em prática como deveria na minha vida? É isso que vai gerar transformação, e a gente tem que pedir para o Espírito Santo de Deus: me dá força para praticar, me dá força para falar, me dá força para fazer, me dá força para renunciar. Senhor, eu não quero mais aceitar viver nesse estado, eu não quero mais. Praticar é o que torna real o compromisso. Praticar é o que torna real o compromisso. Eu tenho um compromisso com a Natânia, eu tenho uma aliança com ela, colocamos uma aliança no nosso dedo, e precisamos colocar depois a de namoro por cima, porque a de casamento fica escapando, a gente é muito magro, reparou que... Mas está lá, está aqui, né? 2 vezes, agora vocês não repararam, eu tenho 2 alianças aqui, mas a Natânia também. Só que essa aliança só vai ser real quando eu transformar o que a gente se comprometeu no altar a fazer na prática. Não adianta eu chegar e falar: não, eu amo a minha esposa. Mas por que você ama a sua esposa? Não, eu amo porque no altar eu falei para ela que eu amava. Tá, você vai mostrar agora na prática que você realmente ama. E assim na nossa vida o compromisso só se torna real na prática. É assim com qualquer coisa na nossa vida. Ah, eu sou muito comprometido com o meu trabalho. Tá, e como que isso está se expressando no dia a dia do seu trabalho? Ah, eu me escondo lá no trabalho, né? Na hora do almoço eu dou uma estendida aí mais uns 15 minutos, deixo um bobo lá trabalhando mais 15 minutos lá.
né? Não, eu dou uma enroladinha, né? Como que você se dedica lá? Eu tenho compromisso com os meus estudos, tá? Como que é? Não, eu pego uma colinha com um amigo lá, né? A gente senta aquela estratégia, joga borracha, ô misericórdia. Compromisso se revela nas ações. E essa palavra, ela é muito direta para nos mostrar isso. Nós realmente estamos aliançados com Deus quando praticamos o que Ele nos ensina. Isso é o que vai revelar o nosso compromisso. É isso que vai gerar transformação pelo poder do Evangelho. Não é o Evangelho de boca, mas o Evangelho de ações. É o Evangelho pregado e vivido. É o Evangelho ensinado e praticado. Profundidade vem pela prática. Profundidade acontece quando nós praticamos essas coisas. Sem isso, nós não passamos do nível da indiferença ou da admiração. Porque eu fecho essa palavra aqui, destacando uma outra coisa que eu esqueci de falar. Quando eu me torno um ouvinte apenas, eu caio num perigo muito grande, Patrícia, que é o perigo de viver na indiferença com Deus. E eu estou para falar para vocês que isso aqui talvez seja a maior areia movediça que existe na nossa fé. A indiferença se torna um hábito muito fácil na nossa vida. Se torna um estilo de vida muito fácil. A coisa mais fácil é você se tornar indiferente com qualquer coisa. Quer um exemplo? Estava conversando com a Gabriela aqui no final da escola dominical, aqui ela falou sobre cuidado com o corpo, né? Alimentação, nutrição e tal. É muito fácil eu ouvir, sabe? Tem que comer legume, tem que comer verdura. Eu vou ouvindo aquilo, vou ouvindo. No primeiro momento aquilo é chato. No segundo momento eu falo, eu já entendi. Aí depois quer saber o negócio? Eu concordo. Indiferença. E aí qualquer pessoa vai vir falar qualquer coisa. Isso é verdade, é importante, né? É importante. É verdade, eu concordo com você. Fiquei indiferente. Eu continuo ouvindo. Se a Gabriela vir falar comigo 300 vezes, eu vou ouvir sempre. Pastor, tem que comer bem. É verdade, tem que comer bem. É verdade. E aí, só que indiferença não me move. Então a gente caiu na indiferença ou na admiração vazia, e isso é um perigo muito grande. Eu quero fechar essa palavra com você lendo Tiago. Abra sua Bíblia comigo em Tiago capítulo 2, para a gente finalizar. Tiago capítulo 2, versículo 17 e 18. Tiago capítulo 2, versículos 17 e 18, para fecharmos aqui nessa manhã. Que essa palavra possa nos ajudar na nossa caminhada e nos abençoar. Tiago 2, 17 e 18, a palavra diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa fé sem obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Que essa palavra possa marcar o nosso coração. Se a fé não tiver obras, ela é morta. A verdadeira fé saudável, ela gera obras. Eu não faço obras para convencer Deus a me amar. Eu faço obras porque Deus já tem trabalhado na minha vida, é muito natural. E que a gente possa viver essa vida e ter um posicionamento seguro em nome de Jesus.